Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Diego Pessoa começando mais um Refletindo com Pessoa. E a gente tá aqui hoje para falar do dia que eu quase destruí o meu filme A3. Vocês podem achar isso engraçado e eu até rio hoje, mas no dia e no momento eu fiquei bastante preocupado. Vamos acompanhar algumas filmagens aí, eu vou contando a história para vocês. Bom, vocês estão vendo aí a imagem do nosso campsite, né, um local de acampamento. E a gente foi ali bem longe, no meio do mato, aqui numa área perto rural, e eu resolvi colocar o meu filme A3 para filmar umas belas paisagens, né, que vocês vão acompanhar durante o vídeo. A gente procurou fazer isso durante um feriado aí de 2020 e fomos fazer um pouco aí de acampamento. Foi eu, a Tairane e alguns amigos meus. E eu estava filmando essa área bonita, né, olha que legal. Olha só, cara, como o Brasil é lindo. A gente querendo viajar pra longe, né? Mas ali eu acho que é uma fazenda que tem ali perto, né? Bom, a gente tava aí, eu tava testando, o drone tava ok, 100%, não tava ventando muito, não tinha interferência nem nada. Chegou nesse ponto aí, o drone bastante tempo parado, virado para uma mesma direção, como vocês podem ver que o céu estava nublado e o drone é branco, eu perdi o drone de vista. Ele estava a uma altura aí, a uma certa altura, né, que eu perdi de vista. E nessa área, mesmo não tendo nada além, a gente não conseguia ver. Eu ativei o botão retornar para casa, só que ele começou a retornar e eu comecei a mexer nele, né? E aí eu cancelei o retorno. E tentei retornar. O meu grande problema foi com o visor. O drone é perfeito, gente, eu não tenho nada a reclamar desse drone. O problema foi o visor, né, do rádio, que eu não conseguia me localizar através do visor. Então aí o drone ele começou a retornar para mim, eu conseguia ver isso no visor, só que teve um grande problema. Um dia antes eu tinha decolado ele nessa área aí, eu tinha voado com ele, eu já tinha gastado um pouco da primeira bateria, na verdade toda a primeira bateria, eu tinha usado um pouco a segunda. O drone começou a retornar para mim e eu comecei a fazer outros movimentos com ele. Eu cancelei o retorno automático dele e comecei a movimentar ele sozinho, voltando, indo para trás. E eu não me vi ali, vocês podem ver, aqueles dois carros, são os carros do meu amigo e o carro que eu estava. E a gente tinha decolado o drone de lá e a gente não estava vendo que ele estava lá. A gente estava olhando para frente, né? Ou seja, para o outro lado, pensando que ele estava lá, o lado que eu tinha ido primeiro. E eu vendo o drone se afastando de mim, longe, estava uns 400 metros mais ou menos. E eu tinha limitado, né? Ainda bem que eu limitei no meu controle o voo dele para ser no máximo a 500 metros de distância e no máximo 200 metros de altura. Ele vai a 1 km de distância e a 500 metros de altura. Então eu não consegui ver o nosso carro, senão eu tinha conseguido direcionar o drone para lá. E eu não tinha percebido que eu tinha cancelado o retorno automático dele. E nisso, a bateria do drone começou a ficar em nível crítico. E durante todo esse tempo, a gente estava lá e o controle estava apitando. Eu não tenho cenas do momento lá, porque a gente não estava gravando lá o momento, né? Mas o controle estava apitando, aquele bip, bip. E eu pensando, aí o drone começou a retornar automaticamente de novo, né? Eu comecei a olhar aí para ele, vocês podem ver. Só que eu cancelei de novo. Então eu fiquei um pouco desesperado ali com os controles e eu estava tentando manualmente trazer ele para perto de mim. O detalhe, não sei se vocês estão percebendo, é que ele começou a perder a altitude, que a bateria dele entrou no nível crítico. Mas uma coisa tão boa do Filme A3, e é uma coisa muito boa para vocês terem no drone de vocês, é o GPS e uma computadorização que ajuda o drone a retornar quando ele estiver com bateria crítica para o local de decolagem dele. E foi isso que aconteceu. Agora, nesse momento, eu estou brigando um pouco com o drone, que eu estou fazendo um movimento, tentando retornar ele, e ele está retornando. Acredite ou não, ele está retornando, né? Aí a gente consegue ver que o drone, eu estou rodando, né, tentando me localizar, e eu não consigo enxergar no visor do controle os carros, porque se eu tivesse enxergado, eu tinha voltado automaticamente. E aí eu só via o drone diminuindo a velocidade, ou diminuindo a altura
diminuindo a altura, e eu consigo agora colocar ele no retorno automático. E o drone, ele retorna de ré. Agora a gente consegue ver ele retornando. O problema é que a velocidade dele vai aumentando do retorno e a altura dele vai caindo drasticamente. E o controle, bip, 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 bip. E, gente, eu tava totalmente desesperado. E o drone tava retornando sozinho. Eu tava vendo isso lá no visor, né? A altura dele e a distância diminuindo. Eu falei, bom, então ele vai voltar para mim. E aí começou a voltar. Só que eu tava esperando ele retornar de um outro lado. Exatamente o lado oposto desse lado que ele tá retornando aí. E nesse momento a bateria dele já estava mais do que crítica. Então ele começou a perder altura muito rápido. Presta atenção. Esse movimento aí eu que estou fazendo, tentando orientar. E quando ele começa a perder a orientação, ele vai e cai bem perto do carro. Mas felizmente foi entre os arbustos. Eu, para ampará-lo, né, e amortecer a queda. Eu tinha decolado ele de cima do carro. E se ele tivesse caído em cima do carro, ele tinha quebrado com certeza, tinha danificado o carro, né? Então esses são os nossos amigos. Ele não parou de gravar em momento algum, estava tranquilo. Bom, pessoal, essa é a história que eu tenho para contar para vocês hoje. Essa é a vantagem de ter um drone com GPS e uma computadorização eficaz. E eu posso provar isso pelo filme A3 por essas imagens. Ele não estragou nem nada, depois disso eu fiz vários voos com ele. Os motores estão 100%. E esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sayonara, date bayo.